A IA ultrapassou limites sérios este mês. A China apresentou robôs que superam habilidades humanas, lançou um modelo de 1 trilhão de parâmetros que surpreendeu a OpenAI e mostrou um robô centauro que dá força sobre-humana. Sam Altman declarou a morte dos Transformers, sugerindo que toda a base do ChatGPT pode ser substituída. O Google respondeu com uma atualização poderosa do Gemini, lançou o Bayesian para IA em tempo real e apresentou o TurboQuant, inovação que pode transformar a IA. De algum modo, o OpenClaw também surgiu, parecendo consciente. Vamos analisar isso. Pois é, essa foi uma daquelas semanas em que a robótica não parou de gerar manchetes. Certo, vamos começar com isso. A KZ, da Coreia do Sul, apresentou o humanoide V07 que parecia mais atlético que a maioria dos humanoides conhecidos. No teste de campo, o robô estava correndo por um campo de futebol, pulando, chutando ao gol e ainda fazia uns passos de dança tipo moonwalk numa boa. Só isso já destaca a demonstração, pois a maioria dos vídeos de humanoides ainda passa uma sensação de cautela, lentidão e certa rigidez. Este parecia rápido, equilibrado e confiante. O robô pesa cerca de 165 libras ou 75 quilos, tem mais ou menos 1,65 metros de altura e foi construído pelo Laboratório de Controle e Design de Robôs Dinâmicos da KAIST, sob a liderança de Haewon Park. Uma das coisas mais importantes aqui é que a equipe diz que desenvolveu todas as partes principais por conta própria, incluindo os motores, os controladores de motor e as caixas de engrenagem. Não é só uma carcaça bonita sobre componentes de robô, eles querem controlar o sistema todo. Ele utiliza acionamento quase direto com motores de alto torque e baixas relações de transmissão, permitindo respostas mais rápidas e movimentos suaves. E também possui uma caixa de engrenagens planetária composta personalizada do tipo 3K, projetada para alta redução em design compacto de estágio único. Essa configuração garante desempenho impressionante. O robô já corre a cerca de 12 km/h em terreno plano e sobe degraus acima de 30 centímetros, afirma Park. O próximo objetivo é chegar a cerca de 14 km por hora, além de subir escadas e superar degraus de mais de 40 centímetros. O atuador do joelho alcança até 320 Nm de torque de pico, enquanto o do tornozelo é ajustado para resposta rápida e estabilidade. No lado do software, a KIST o treinou com aprendizado por reforço profundo e dados de movimento humano. Por isso, ele se move de forma mais suave e natural que muitos humanoides com IA. O sistema também usa a modelagem da região de operação dos motores, então a simulação corresponde ao hardware real, e o robô pode até lidar com terrenos irregulares usando apenas propriocepção, sem depender de câmeras, diz Case. O objetivo é criar um humanoide completo, com parte superior do corpo capaz de atuar com pessoas em ambientes industriais. E o laboratório também está desenvolvendo uma estrutura chamada DynaFlow, para permitir que robôs aprendam tarefas práticas diretamente a partir de demonstrações humanas. Depois você traz uma ideia diferente. A Universidade de Cranfield criou o robô Wonderbot, que se move com o vento em vez de gastar bateria. Isso parece simples, mas é uma resposta inteligente para um problema real. Em muitos sistemas robóticos, o movimento consome cerca de 20% da bateria. Isso se torna uma grande limitação para missões longas em desertos, regiões polares ou outros planetas. Wonderbot é um robô de baixo custo, modular e totalmente impresso em 3D, projetado exatamente para esse tipo de lugar. Ele utiliza uma turbina Savonius e mecanismo de Janssen, o mesmo mecanismo dos Strandbeesten de Tel Janssen, priorizando simplicidade e fácil reparo. O Dr. Zarabi Upadhyay chamou isso de um passo inicial para robôs autossuficientes capazes de ir a locais onde humanos não conseguem permanecer ou fazer manutenção em equipamentos por muito tempo. Por ser totalmente impresso em 3D peças quebradas, podem ser trocadas no local, sem depender de missões de reabastecimento caras. Isso faz muita diferença em ambientes remotos ou extraterrestres. No momento, ainda é um protótipo de baixo TRL, embora já tenha chamado a atenção na Conferência Astra 2025 da Agência Espacial Europeia. O próximo grande passo é desenvolver a manobrabilidade, porque a equipe ainda precisa ensinar o sistema a virar corretamente. É aqui que tudo fica interessante também na criação. Higgsfield patrocina o vídeo de hoje.
Eles desenvolvem seu sistema de produção com o Cinema Studio 2.5, uma plataforma completa de IA para vídeos, tudo em um só lugar. A forma como funciona é diferente da maioria das ferramentas. Em vez de gerar clipes aleatórios e tentar consertá-los depois, você começa definindo sua cena desde o início. É possível configurar personagens, definir o ambiente e controlar o visual antes de qualquer movimento. A partir daí, você gera um quadro-chave e então dirige o plano usando os controles de câmera integrados, como panorâmicas, travelings, zooms e sequências com múltiplos takes. Então você não está apenas gerando clipes, você está realmente dirigindo cenas. Ele conta ainda com um sistema completo de correção de cor, permitindo ajustar iluminação, contraste, saturação, granulação e tom geral sem sair da plataforma. Isso faz o resultado final parecer mais cinematográfico, não apenas uma saída bruta de IA. E tudo permanece consistente entre as cenas, personagens, objetos e ambientes, o que tem sido um dos maiores desafios com vídeo de IA. Mas aqui está a parte importante. No momento em que você estiver assistindo a isso, o Cinema Studio 3 já estará no ar ou prestes a ser lançado muito em breve. O que significa que todo esse sistema está evoluindo ainda mais agora. Então, em vez de ficar pulando entre diferentes ferramentas, você está chegando mais perto de um lugar onde pode ir de uma ideia até uma cena finalizada com controle total. Experimente o Cinema Studio você mesmo. O link está na descrição. Certo, agora vamos voltar a isso. Agora. Por outro lado, a robótica também nos deu um lembrete perfeito de que a implementação pública ainda é complicada. Um robô de serviço em um restaurante Haidilao de Hot Pot em Cupertino causou uma grande confusão ao se aproximar demais dos clientes e derrubar pratos por todo lado durante uma apresentação de dança. No vídeo, o robô balança os braços descontroladamente, quebra pratos, joga rachas e louças, forçando os funcionários a correrem para contê-lo fisicamente. Uma funcionária chegou a olhar o celular durante o incidente, possivelmente tentando controlar ou desligar o robô à distância. Acredita-se que a máquina seja um Adibot X2, o mesmo tipo apresentado na CES 2026 no início deste ano. O motivo pelo qual as pessoas reagiram tão fortemente é óbvio. Era um restaurante de hot pot, então havia recipientes de sopa fervendo bem em cima das mesas. Se o robô derrubasse os recipientes, seria bem pior que apenas pratos quebrados. Haidilao disse mais tarde à NBC News que o robô não apresentou defeito e que ele foi trazido muito perto da mesa a pedido de um cliente, o que limitou seu movimento. Talvez isso seja verdade, mas ainda indica o mesmo problema. Robôs que parecem ótimos em demonstrações controladas podem rapidamente causar problemas em espaços reais, lotados e imprevisíveis. E ainda há os esportes. Uma equipe na China, em parceria com a Galbot, criou o Latent, sistema que ensina robôs humanoides a jogar tênis a partir de dados imperfeitos de movimentos humanos. Isso é muito importante porque sistemas robóticos geralmente precisam de dados perfeitos, e a vida real raramente oferece isso. Em vez de tentar capturar tudo com detalhes perfeitos, Layton divide o tênis em partes menores, como forehands, backhands, deslocamentos laterais e passos cruzados. A equipe reuniu 5 horas de dados de movimento de jogadores amadores com um sistema compacto de captura. Depois, utilizou isso para criar um espaço latente de ações que facilita ao robô interpretar e combinar movimentos com mais eficiência. Depois, aprendizado por reforço e simulações em larga escala, treinaram o sistema para reagir às bolas, mantendo movimentos naturais. O modelo final foi implantado em um robô humanoide, Uni-3G1, e em testes no mundo real, conseguiu realizar trocas de múltiplos golpes com humanos, tanto na frente quanto no fundo da quadra. Em 10.000 testes, atingiu uma taxa máxima de sucesso de 96,5%, devolvendo as bolas de forma consistente perto dos pontos-alvo. Ainda não está pronto para jogos competitivos completos e depende de captura de movimento real. Pesquisadores, porém, afirmam que versões futuras podem usar visão ativa e treinamento multiagente. O ponto principal é que os robôs agora estão aprendendo esportes rápidos e dinâmicos a partir de dados humanos desorganizados. E isso pode se expandir muito além do tênis, para coisas como futebol e até parkour. Ao mesmo tempo, a cena de humanoides na China também está buscando pura velocidade. O fundador da Unitree, Wang Xinxing, disse que os robôs humanoides podem em breve rivalizar ou até superar o humano mais rápido de todos os tempos em corridas de velocidade.
Isso parece loucura até você olhar os números. Em fevereiro, a Universidade de Zhejiang e a Jingxi Technology revelaram um humanoide em tamanho real chamado Bolt, que pode atingir 10 metros por segundo. Para contextualizar, o recorde mundial dos 100 metros de Usain Bolt teve uma média de cerca de 10,44 metros por segundo, então a diferença já não é tão grande. Wang afirmou que, até o meio do ano, robôs humanoides, principalmente na China, podem correr 100 metros em menos de 10 segundos. Ainda é uma afirmação ousada, com muito a provar. A corrida bípede em alta velocidade é difícil, pois tudo deve ficar perfeitamente sincronizado. Equilíbrio, força, tempo, sensoriamento e controle precisam funcionar juntos com quase nenhum espaço para erro. Vance reconheceu que a principal fraqueza do setor é a generalização. Robôs vão bem em ambientes controlados, mas enfrentam dificuldades em situações imprevisíveis. Esse ainda é o maior desafio para a IA em robôs. Depois, vem um dos projetos mais estranhos e, sinceramente, dos mais legais do grupo. Pesquisadores da Universidade Nacional de Singapura criaram o Ostrobot, robô inspirado em peixe que usa músculos cultivados em laboratório, capazes de se autotreinar. 2 tecidos musculares engenheirados se conectam e puxam um ao outro ao se contraírem naturalmente durante o desenvolvimento. Assim, os músculos se exercitam sozinhos, dispensando um sistema externo. Esse autotreinamento gerou um grande salto de desempenho. O Ostrobot atingiu 467 milímetros por minuto, que a equipe diz ser o mais rápido já registrado para um robô movido por músculo esquelético. Os músculos treinados também alcançaram 7,05 milinêutons de força máxima e 8,51 milinêutons por milímetro quadrado de tensão, o que é muito mais forte do que o que normalmente se consegue nessa área. O robô utiliza um só músculo treinado para mover caudas flexíveis e nada mais de 3 vezes mais rápido que versões com músculo padrão. Pesquisadores controlaram o robô por sinais elétricos e também o ativaram para iniciar e parar com sons, como palmas. Isso o torna muito mais útil que os antigos robôs biohíbridos, que pareciam frágeis ou difíceis de controlar. A produção em massa também é um grande tema atualmente. A UBTech assinou um acordo de cooperação estratégica com a Siemens Digital Industries Software para ajudar a ampliar a produção de robôs humanoides e alcançar 10 mil unidades por ano em 2026. O acordo foi assinado em Shenzhen no dia 16 de março e combina o trabalho em robótica da UBTech com a experiência da Siemens em manufatura digital, simulação e softwares industriais, diz o fundador da UBTech, Zhou Jian. Os pedidos cresceram muito este ano, e segundo a Reuters, os pedidos de robôs humanoides passaram de 1,4 bilhões de yuans em 2025. Aqui, a corrida dos humanoides fica séria de verdade. Projetar um robô impressionante para demonstração é uma coisa. Produzir milhares deles, com qualidade, preço acessível e confiabilidade, é totalmente diferente. A Siemens deve ajudar a construir a espinha dorsal digital para esse avanço, cobrindo desde o design e simulação do produto até o planejamento de processos e gestão da fabricação. Pode parecer menos empolgante que um robô correndo, mas é provavelmente uma das mudanças mais importantes agora. Esta é a parte em que os humanoides começam a tentar se tornar uma indústria e não apenas um vídeo viral. Na Universidade Estadual de Oklahoma, pesquisadores desenvolvem robôs que leem sinais cerebrais para detectar erros antes que ocorram. O sistema de controle neuroadaptativo deles usa um capacete de EEG para detectar potenciais relacionados a erros, ou ARPs, que são sinais produzidos pelo cérebro, quando a pessoa percebe que algo está errado, geralmente antes de reagir fisicamente. Quando o sistema detecta o sinal, o robô pode reduzir a velocidade, parar ou devolver o controle em milissegundos. Isso é crucial em ambientes perigosos, como limpeza nuclear ou inspeção em águas profundas, onde pequenos erros podem causar grandes prejuízos. Rapidamente, a equipe criou um modelo de decodificação adaptativo. Como os sinais cerebrais variam, o sistema aprende padrões gerais e depois se adapta ao usuário. Eles usam lógica temporal de sinais como estrutura de segurança, dando regras rígidas ao robô, mas permitindo resposta aos sinais cerebrais humanos. Os testes estão sendo feitos com a NVIDIA, o Isaac Lab e o Isaac ROS,
usando GPUs RTX Pro 6000 para processamento de sinais em tempo real e simulação. Além da robótica industrial, essa ideia poderia futuramente ajudar próteses e exoesqueletos a responderem de forma mais natural ao que o usuário deseja. A sustentabilidade está ganhando importância. Uma equipe da Universidade Nacional de Seul, Universidade Sogang e Universidade Johannes Kepler Linz criou o que descrevem como o primeiro robô macio, totalmente compostável, mantendo durabilidade prática. A estrutura do robô usa poly ou PGS, um elastômero biodegradável com baixa esterese e forte recuperação elástica. Seu atuador de flexão à base de PGS manteve o desempenho por mais de 1 milhão de ciclos, marca impressionante de durabilidade para algo feito para desaparecer. Até a eletrônica é biodegradável. A equipe utilizou eletrônicos inorgânicos biodegradáveis que se decompõem junto com a estrutura, em vez de peças comuns de metal e semicondutores. Na compostagem industrial, o sistema se decompôs em poucos meses sem resíduos tóxicos. Testes de crescimento de plantas mostraram que o composto era seguro e utilizável. Os pesquisadores também integraram sensores de curvatura, deformação, toque, temperatura, umidade e pH, além de aquecedores, estimuladores elétricos e módulos de liberação de medicamentos. Tudo dentro de um único dedo robótico macio. Isso não é apenas uma demonstração ecológica, mas uma tentativa séria de resolver o problema de resíduos que a robótica enfrentará em larga escala. E, por fim, mãos robóticas. A empresa sul-coreana Tosalo apresentou uma mão compacta de 5 dedos chamada DG5FS, projetada para sistemas humanoides e industriais. Ela possui 20 graus de liberdade, mede 21 centímetros e pesa apenas 880 gramas, ou cerca de 1,94 libras. Isso impressiona porque mãos robóticas são das partes mais difíceis do design de humanoides, exigindo destreza, flexibilidade, segurança e baixo peso simultaneamente. E essa é uma combinação muito difícil de acertar, diz Tosalo. A mão usa articulações retroacionáveis, o que ajuda a absorver impactos e interagir de forma mais segura com o mundo. A empresa também oferece uma versão mais simples, com 15 graus de liberdade para equipes que buscam um controle mais fácil. Ao mesmo tempo, a Samsung cria um laboratório próprio e desenvolve projetos acionados por tendões e com sensores táteis para que mãos robóticas detectem pressão, textura e pequenos deslizamentos como as humanas. Essa categoria está ganhando grande importância, especialmente com o avanço da Tesla, Figure e outros. Humanoides de uso geral, segundo relatos, o mercado global para mãos robóticas humanoides de 5 dedos pode chegar a 876 milhões de dólares até 2030. Então, isso não era um conjunto robótico normal. Sam Altman acabou de dizer que toda a base por trás do ChatGPT e basicamente toda a IA moderna está prestes a ser substituída. A Apple apresentou o Lighto, modelo capaz de transformar uma imagem em um objeto 3D realista, com iluminação e reflexos precisos. Enquanto Humanos lançou o Meu Computador, um agente de IA que pode controlar diretamente o seu PC, Zai lançou o GLM5 Turbo Build. Para executar fluxos de trabalho completos, a Mistral apresentou o Leanstral, que pode realmente verificar e corrigir códigos sozinho, como um revisor especialista integrado. A InSpatial World FM apresenta uma IA capaz de compreender e criar espaços 3D inteiros em tempo real. Vamos começar pelo que mais chama a atenção. Sam Altman voltou para Stanford e disse algo aparentemente simples, mas muito importante. A arquitetura Transformer, que é o que impulsiona o ChatGPT e a maioria das IAs modernas, não é a etapa final. Pode não parecer loucura à primeira vista, mas pense assim. Tudo o que você tem visto nos últimos anos, GPT, modelos, chatbots, assistentes de programação, tudo isso é construído em cima de Transformers. É a base, então quando o líder da OpenMulti fala assim, ela pode ser substituída em breve. Esse é um sinal sério, e o motivo que ele deu é na verdade bem fácil de entender. Transformers são poderosos, mas são caros de uma maneira muito específica. Quanto mais longo o texto ou os dados, o custo não só aumenta, mas explode. Se você faz algo 10 vezes maior, pode levar cerca de 100 vezes mais computação para processar, então escalar se torna extremamente caro, extremamente rápido. Esse é o limite de que ele está falando. E então ele soltou a parte mais interessante.
Ele afirmou que a próxima arquitetura pode representar um salto, semelhante ao que o Transformer fez em relação ao LSTM. Em outras palavras, não apenas uma pequena atualização, mas uma mudança completa em como a IA funciona por trás dos bastidores. Agora, é aqui que fica ainda mais interessante. Ele acha que as IAs atuais já são inteligentes para ajudar a descobrir a próxima arquitetura. Agora, além de humanos tentando resolver isso, a IA também ajuda a criar uma IA melhor. Isso gera um ciclo: melhores modelos, pesquisas mais rápidas, maior chance de um grande avanço e modelos ainda melhores. Quando esse ciclo começa a girar, as coisas não melhoram devagar, mas dão saltos. Para explicar sua confiança, ele contou sobre sua jornada com IA. Em Stanford, ele trabalhou num laboratório de IA e achava que a área não avançava. Depois, achou legal o lançamento do AlexNet, mas só isso. Com o tempo, à medida que os modelos melhoravam, algo mudou. Ele descreveu como se visse algo grande se aproximando, enquanto a maioria ainda não percebia. Foi isso que o levou a fundar a OpenAI em 2015. E o engraçado é como aqueles primeiros dias eram totalmente improvisados. Os fundadores se reuniram em um apartamento, sentaram-se sem saber o que fazer e notaram que nem tinham um quadro branco, precisando pedir um online. Não parecia o começo de algo grandioso, mas já na primeira semana, muitas das ideias que mais tarde moldariam a OpenAI já estavam presentes. Agora, avançando para os dias de hoje, Altman está fazendo algumas previsões bem ousadas novamente. Ele disse que a AGI pode chegar em 2 anos, esse é o prazo dele. Ele afirmou que agentes de programação, IAs capazes de executar tarefas passo a passo, provavelmente serão a próxima grande revolução, como foi o ChatGPT. Ele falou sobre um futuro onde uma única pessoa pode criar algo que rivalize com uma empresa inteira hoje e citou que um CEO de IA não é impossível. Esse é o tipo de mudança a que ele se refere. Ele não afirma que tudo desmorona de repente, mas acredita que as pessoas se adaptam mais rápido do que o esperado. Os empregos vão mudar, as indústrias vão se transformar, mas os humanos ainda vão querer criar, competir e ser úteis. Agora, aqui está a parte principal. Toda essa ideia de pós-transformador não é só conversa. A corrida já está acontecendo. Já existem novas arquiteturas sendo testadas, e uma das mais comentadas é algo chamado Mamba. Em vez de usar atenção, como os Transformers, ela adota uma abordagem diferente que lida com dados longos de forma bem mais eficiente. Então essa próxima fase não é teórica, ela já está sendo construída agora. Enquanto isso acontece de um lado, algo bem diferente apareceu da Apple, e esse é mais fácil de visualizar. A Apple criou um modelo chamado Lito, e o que ele faz é realmente impressionante quando você analisa. Basicamente, você fornece uma imagem de um objeto, apenas uma, e ele consegue reconstruir uma versão tridimensional completa desse objeto. Não só a forma, mas também a interação com a luz. Reflexos, brilhos e detalhes visuais sutis permanecem consistentes quando você olha para ele de diferentes ângulos. Essa parte é importante, pois sistemas antigos simulavam o tridimensional. Ao se mover ao redor do objeto, tudo ficava estranho. A iluminação se alterava e a ilusão se desfazia. O modelo da Apple aborda isso aprendendo simultaneamente o formato do objeto e o comportamento da luz nele, e a forma como foi treinado é muito inteligente. Eles usaram milhares de objetos, cada um mostrado de cerca de 150 ângulos diferentes e sob 3 configurações de iluminação. Então, em vez de alimentar tudo de uma vez, o modelo aprendeu a comprimir essa informação em uma representação interna compacta. Assim, em vez de lembrar de cada detalhe, ele aprende um resumo do objeto. E então outra parte do sistema reconstrói o objeto completo a partir desse resumo. Por fim, treinaram o modelo para, com apenas uma imagem, adivinhar o resumo correto e reconstruir o objeto. Então, uma imagem entra e sai um objeto tridimensional completo, com comportamento realista de iluminação. Agora, isso pode parecer algo de pesquisa de nicho, mas na verdade aponta para algo maior. A IA está ficando melhor em entender como o mundo real funciona. Não só texto, não só imagens, mas a estrutura física de verdade. E isso se conecta diretamente com a próxima história. Existe um projeto chamado Spatial World FM, e o objetivo aqui é muito claro: dar à IA uma compreensão real do espaço, não apenas das imagens. Hoje, muitos vídeos feitos por IA impressionam, mas ao observar de perto,
as coisas não se mantêm consistentes. Objetos se movem estranhamente e os layouts e detalhes mudam de quadro para quadro. Isso ocorre porque a IA apenas generaliza e gera imagens que parecem corretas a cada momento, sem realmente entender o espaço. Este modelo busca corrigir isso. Ela enfatiza a consistência entre múltiplas vistas, ou seja, ao observar uma cena de diferentes ângulos, tudo continua fazendo sentido. Assim, em vez de adivinhar cada quadro separadamente, o modelo cria uma estrutura interna estável do mundo. E aqui está o interessante. Projetaram para rodar em tempo real em uma única RTX 4090, não em um servidor ou data center, mas em uma GPU de consumo. Isso é importante, pois permite que essa inteligência espacial saia dos laboratórios e chegue aos produtos reais mais rápido. Eles também incluíram algo semelhante à memória. O modelo usa uma mistura de âncoras explícitas, ou seja, pontos fixos no espaço, e memória implícita, ou seja, padrões aprendidos. Assim, ele não esquece onde as coisas estão quando o ponto de vista muda, e isso é fundamental para a robótica. Se um robô virar a cabeça e de repente esquecer onde tudo está, ele se torna inútil. Então, isso é sobre dar à IA um senso estável de espaço. Agora, enquanto tudo isso acontece, outra mudança está ocorrendo em uma direção completamente diferente. A IA está começando a passar do chat para a ação, e Manus é um exemplo perfeito disso. Eles lançaram algo chamado Meu Computador, e faz exatamente o que o nome sugere. O agente de IA agora pode operar diretamente no seu computador, não na nuvem, não em algum ambiente limitado, mas na sua máquina real. Ele pode ler arquivos, organizá-los, executar tarefas no terminal, controlar aplicativos e usar seus recursos locais como sua GPU. Ao invés de pedir ajuda para uma IA, ela pode fazer o trabalho por você. Essa é a mudança. Eles implementaram controles de permissão para você aprovar o que ela pode acessar, o que é importante. A direção é clara. A IA está virando um operador, não só uma ferramenta com a qual você conversa. E aí tudo começa a se conectar. Porque outra empresa, Zai, acabou de lançar um modelo chamado GLM5 Turbo, e ele foi desenvolvido especificamente para esse tipo de comportamento de agente. Não se trata de conversar, mas sim de executar tarefas. O modelo tem uma janela de contexto enorme, cerca de 200.752 tokens, e pode gerar mais de 131 mil tokens. E o preço de saída fica em torno de 0,96 dólares por milhão de tokens de entrada e 3,20 dólares por milhão de tokens de saída. Então, aproximadamente 4,16 dólares no total. Não é o mais barato, mas isso não importa tanto. O principal ponto é para o que ele é otimizado: cadeias longas de ações, uso de ferramentas, agendamento e execução de fluxos de trabalho completos. Basicamente, em vez de responder a uma pergunta, ele pode lidar com todo um processo. E mesmo que ele seja um pouco mais lento na primeira resposta em comparação com alguns modelos, ele termina as tarefas mais rápido no geral e tem uma taxa de erro muito menor ao chamar ferramentas, em torno de 0,67%, enquanto outros passam de 2% ou até 6%. Isso é importante, pois em fluxos reais, a confiabilidade importa mais que a velocidade, além de haver uma mudança maior. Zai costumava focar fortemente em modelos de código aberto, mas este é fechado, o que sugere algo importante. Empresas estão separando estratégias, modelos abertos para adoção e fechados para lucrar. Esse padrão está cada vez mais claro no setor. Por fim, a outra história que se destaca, mesmo sendo menos chamativa. Mistral lançou o modelo Lean-Stroll, criado especificamente para provar que o código está correto, não só escrevê-lo. Isso pode parecer chato, mas é importante, pois a IA já gera grandes quantidades de código. O principal desafio agora é verificar se ele funciona exatamente como previsto, principalmente em sistemas críticos. O Lean-Stroll foi feito para isso. Ele funciona com algo chamado Lean-4, usado para provas formais, o que permite verificar matematicamente que o código se comporta corretamente. O modelo usa uma arquitetura esparsa com 6 bilhões de parâmetros ativos e é de código aberto sob a licença Apache 2.0. O impressionante é seu desempenho. Obtém ótimos resultados em relação a modelos maiores, com custo bem menor.
Por exemplo, ele pode obter pontuações competitivas por cerca de $36, enquanto outros modelos custam centenas ou até mais de $1.000. E não são apenas os benchmarks. Em exemplos reais, ele foi capaz de depurar uma prova com erro, identificar exatamente o que causou o problema e sugerir a correção adequada. Ele traduziu código de outro sistema para Lean e provou propriedades. Assim, além de gerar código, entende a lógica profundamente para verificá-la. Esse é um nível totalmente diferente de capacidade. Tudo certo. O Google deu um grande passo na corrida da IA, focando em softwares de escritório que a maioria usa diariamente. A empresa anunciou uma grande atualização no Workspace, integrando o Gemini ao Docs, Sheets, Slides e Google Drive, tornando esses apps ferramentas de produtividade nativas de IA. Ao mesmo tempo, o Google também lançou um novo modelo de IA chamado Gemini Embedding 2, que foi desenvolvido para sustentar a infraestrutura por trás dos sistemas modernos de IA, permitindo que textos, imagens, vídeos, áudios e documentos existam todos dentro do mesmo espaço de embedding. Isso ocorreu logo após a Microsoft lançar uma atualização integrando o Cloud ao Office. Claramente, as duas empresas disputam para transformar softwares de produtividade em ambientes com IA. A estratégia do Google é simples. Em vez de forçar os usuários a abrir ferramentas de IA separadas, o Gemini agora aparece diretamente dentro dos aplicativos onde o trabalho já acontece. E quando você olha para a escala do Workspace, entende por que isso é importante. Cerca de 300 milhões de pessoas usam o Google Workspace ativamente. O ecossistema do Google atinge cerca de 3 bilhões de usuários no mundo. Assim, mudanças nas suas ferramentas impactam mais que um grupo de nicho. Isso pode mudar o trabalho de escritório globalmente. Agora, os novos recursos Gemini estão sendo disponibilizados para usuários dos planos Google IA Pro e Ultra. Mas a direção é clara. O Workspace está se transformando no que o Google chama de suíte de escritório nativa de IA. Um resultado interessante de benchmark já surgiu com essa atualização. Em um teste de edição de planilhas do mundo real chamado Spreadsheet Bench, o Gemini em execução no Sheets atingiu uma taxa de sucesso de 70,48%. Isso o destaca entre outras IAs e o aproxima do nível de um especialista humano em planilhas. Mas a maior mudança aqui não são os testes de desempenho, e sim como o trabalho realmente é feito. Em vez de começar do zero toda vez, agora você pode gerar documentos inteiros, planilhas ou apresentações com uma única instrução. E a IA não simplesmente inventa conteúdo aleatório, ela busca contexto real dos seus e-mails, arquivos e até mesmo da web. Vamos começar com o Google Docs, porque é aí que a experiência fica muito evidente. Com o novo sistema, digite, por exemplo, escreva um boletim comunitário com as atas da reunião da Associação de Moradores e lista de eventos de janeiro. Em segundos, o Gemini gera um rascunho completo. O que ocorre nos bastidores é poderoso. O sistema analisa seus arquivos do Google Drive, mensagens do Gmail e informações relevantes da web, depois cria o documento usando dados reais conectados à sua conta. Depois que o rascunho é gerado, você pode refiná-lo usando instruções naturais. Você pode pedir para a IA encurtar certas seções, expandir detalhes ou reorganizar a estrutura. O Google também lançou um recurso chamado Ajuste ao seu estilo de escrita, visando resolver a crítica de que textos de IA soam robóticos ou diferentes do modo como as pessoas escrevem. Esse recurso analisa seus documentos anteriores e ajusta o texto gerado para que ele se pareça com o seu estilo pessoal de escrita. Outra novidade é o formato Match Doc. Suponha que você já tenha um modelo de itinerário de viagem que costuma usar. O Gemini pode escanear seus e-mails, extrair informações como reservas de voos, hotéis e aluguel de carros, e então colocar automaticamente esses detalhes dentro do modelo. Então, em vez de copiar manualmente informações de diferentes fontes, a IA monta a estrutura do documento para você. Agora vamos ao Planilhas Google, onde muitos têm dificuldade. Embora confusas de criar, as planilhas são ferramentas poderosas. Muitas pessoas não sabem como estruturar tabelas, quais colunas precisam ou quais fórmulas devem existir. O Gemini agora pode criar toda a estrutura da planilha para você. Por exemplo, você pode digitar algo como: organize meu cronograma da minha mudança para Chicago,
Crie uma lista de itens para embalar categorizada por cômodo. Adicione informações de contato de fornecedores de água, luz e gás e acompanhe orçamentos de empresas de mudança. Na minha caixa de entrada, Gemini lê e-mails e arquivos relevantes. Depois constrói automaticamente a planilha que inclui tabelas, categorias estruturadas e, às vezes, até painéis para acompanhar o progresso. Depois há um recurso chamado Preencher com Gemini. Esse leva a automação ainda mais longe porque a IA pode preencher a própria planilha. Em vez de digitar manualmente os dados em linhas e colunas, Gemini pode classificar as informações, resumi-las e até buscar dados em tempo real no Google Search. Imagine criar uma planilha para acompanhar inscrições em faculdades. Normalmente, você pesquisaria manualmente os prazos, as mensalidades e os requisitos de inscrição de cada universidade. Com esse sistema, basta arrastar uma coluna para baixo que Gemini preenche as informações automaticamente. Usando dados coletados da internet, isso significa que buscar informações, organizá-las e inseri-las em planilhas pode acontecer automaticamente. O Slides foi amplamente atualizado. Muitos consideram criar apresentações a parte mais difícil do trabalho de escritório. Estruturar slides, escrever conteúdo, formatar layouts e escolher cores pode facilmente levar horas. Agora, você pode simplesmente descrever a apresentação que deseja. Se você digitar algo como "Crie uma apresentação de 5 páginas para minha próxima viagem a Tóquio", o Gemini gera toda a apresentação de slides. Ele busca contexto de e-mails, arquivos e informações online para montar os slides. Se você não estiver satisfeito com o resultado, pode pedir para a IA ajustar as coisas, por exemplo, deixar as cores mais adequadas ao estilo da marca, encurtar o texto ou mudar o layout geral. Em vez de criar apresentações manualmente, você orienta a IA como assistente criativo. O mais interessante dessa atualização pode ser o Google. O Drive sempre foi um sistema de armazenamento para arquivos e pastas. O problema é que a maioria das pessoas não organiza muito bem seu armazenamento. Com o tempo, drives na nuvem viram coleções desorganizadas com centenas ou milhares de arquivos. Frequentemente você lembra o conteúdo de um documento, mas não o nome exato do arquivo ou seu local. Você pode se lembrar de uma apresentação ao comitê de auditoria ou de um documento com os números de receita do ano passado. A busca tradicional por palavras-chave é limitada, pois só encontra termos exatos. O Google lançou visões gerais por IA no Drive para superar esse problema. Em vez de usar palavras-chave, o sistema entende sua intenção. Você descreve o documento em linguagem comum e a IA interpreta o que você quer. Depois, ele analisa os arquivos e extrai os resultados mais importantes. Assim, seu Drive se transforma aos poucos em uma base de conhecimento pessoal, não apenas um sistema de armazenamento. Também existe outro recurso chamado Pergunte ao Gemini no Drive. Isso permite que os usuários façam perguntas complexas em várias fontes ao mesmo tempo. Documentos, e-mails, eventos do calendário e informações da web podem todos contribuir para a resposta. Por exemplo, a pessoa pode reunir seus arquivos de impostos e perguntar: que dúvidas devo tirar com o meu consultor antes de declarar o imposto de renda este ano? Gemini analisa os documentos e gera uma resposta com base nas informações reais desses arquivos. Enquanto o Google revoluciona as ferramentas de produtividade com o Gemini no Workspace, também lançou algo para desenvolvedores de sistemas de IA, o Gemini Embedding 2. Modelos de embedding são peça central da infraestrutura de IA moderna. Eles transformam informações em vetores matemáticos, permitindo que máquinas comparem significados entre conteúdos diferentes. Quando um sistema de IA busca informações relevantes em um banco de dados, embeddings são frequentemente usados para encontrar conteúdos que sejam semanticamente semelhantes à consulta do usuário. O modelo anterior, Gemini Embedding, focava apenas em texto. O Gemini Embedding 2 expande esse conceito de forma dramática. Ele pode mapear 5 tipos diferentes de mídia em um único espaço vetorial: texto, imagens, vídeo, áudio e documentos PDF. Anteriormente, os desenvolvedores geralmente precisavam de modelos separados para diferentes tipos de conteúdo, por exemplo, modelos clip para imagens e modelos baseados em BERT para texto. Gemini Embedding 2
remove essa complexidade ao incorporar todos os tipos de mídia em uma representação unificada. O modelo também suporta entradas intercaladas, o que significa que os desenvolvedores podem combinar diferentes tipos de mídia em uma única solicitação. Existem limites específicos para cada tipo de entrada. Entradas de texto podem conter até 8.192 tokens. O sistema pode processar até 6 imagens por solicitação, em formatos como PNG, JPEG, UWP e AIC. Clipes de vídeo podem ter até 120 segundos de duração. Entradas de áudio podem incluir até 80 segundos de áudio nativo, como MP3 ou WAV. E, curiosamente, o sistema pode processar áudio sem exigir uma etapa separada de transcrição. Documentos PDF podem incluir até 6 páginas por solicitação. Quando essas entradas são processadas juntas, o modelo captura as relações entre diferentes tipos de conteúdo. Por exemplo, um quadro visual de um vídeo pode ser ligado ao diálogo de áudio e ambos comparados a consultas de texto por métricas como similaridade de cosseno. Outro desafio com modelos de embedding é a eficiência. Esses vetores podem conter milhares de dimensões, o que torna o armazenamento e a busca por eles computacionalmente caros. Para resolver esse problema, Gemini Embedding 2 usa algo chamado representação matriótica. Nos sistemas tradicionais de embedding, as informações semânticas são distribuídas por todas as dimensões do vetor. Se os desenvolvedores reduzem o vetor para economizar memória, a precisão geralmente cai. O MRL altera essa estrutura. As principais informações semânticas ficam nas primeiras dimensões do vetor. O tamanho padrão do embedding é de 3.072 dimensões, no entanto, os desenvolvedores podem truncar o vetor com segurança para 1.536 ou até mesmo 768 dimensões, mantendo uma alta precisão. Isso possibilita uma busca em 2 etapas. O sistema faz primeiro uma busca rápida usando vetores curtos em milhões de itens. Depois, ele reclassifica os principais resultados usando embeddings completos de 3.072 dimensões. Essa abordagem diminui a sobrecarga computacional sem perder a precisão da recuperação. O Google também testou o modelo com o benchmark de embeddings de texto em larga escala, conhecido como MTEB. Os resultados indicaram maior precisão na recuperação em relação ao modelo de embedding anterior. Houve também avanço quanto ao desvio de domínio. Sistemas de embedding funcionam em dados gerais como a Wikipédia, mas perdem precisão em domínios especializados como código proprietário ou documentação técnica. O Gemini Embedding 2 foi treinado em várias etapas com conjuntos de dados diversos para melhorar o desempenho em tarefas especializadas. O modelo também oferece ampla janela de contexto para embeddings de texto. Desenvolvedores podem gerar embeddings para até 8.192 tokens de uma vez, permitindo processar trechos maiores de documentos juntos. Isso preserva o contexto em documentos extensos e reduz a fragmentação de contexto, quando trechos recuperados carecem de informações para respostas coerentes. Desenvolvedores podem dar dicas específicas ao gerar embeddings, usando parâmetros como consulta, documento de recuperação ou classificação. Essas dicas otimizam os vetores para diferentes tarefas e melhoram a recuperação. Então, de um lado, o Google está transformando ferramentas de produtividade do dia a dia usadas por centenas de milhões de pessoas. Do outro lado, está melhorando a infraestrutura que os desenvolvedores usam para construir sistemas de IA. Ver essas 2 atualizações simultâneas mostra como o Google está promovendo o Gemini de forma agressiva em todo o ecossistema de IA. O Google pode ter descoberto como ensinar IA a aprender como humanos. Seu novo sistema roda modelos avançados direto no celular. A ByteDance acabou de lançar um agente de IA que pode realizar projetos inteiros sozinho. E agora, a NVIDIA está preparando algo chamado NemoClaw, que pode colocar agentes de IA dentro das empresas. Tudo bem, então um dos avanços mais interessantes vem de pesquisadores do Google, que estão tentando resolver algo que parece simples no papel, mas que acaba sendo incrivelmente complicado. Grandes modelos de linguagem são excelentes imitadores, absorvem muitos dados e reproduzem padrões com fluência impressionante. Eles escrevem códigos, resumem documentos, traduzem idiomas, geram imagens e respondem perguntas. No entanto, quando se trata de algo que os humanos fazem constantemente sem pensar,
que é atualizar crenças com base em novas evidências, eles têm mais dificuldade do que você imagina. Esse tipo de raciocínio é conhecido como raciocínio probabilístico. Em termos simples, significa ajustar o que você acredita à medida que novas informações aparecem. Pense em algo como um assistente de viagens ajudando você a reservar voos. O assistente não sabe, inicialmente, se você se importa mais com o preço, o tempo de viagem ou o número de escalas. Ele deve perceber isso pelas suas escolhas. Se você sempre optar pela opção mais barata, o assistente entenderá que o preço importa mais que a duração, como os humanos fazem naturalmente. Cada nova informação muda um pouco a nossa compreensão, mas quando os pesquisadores do Google testaram modelos de linguagem modernos nesse tipo de cenário, algo estranho aconteceu. Eles analisaram vários modelos conhecidos, incluindo o Gemini 1.5 Pro, o GPT 4.1, Mini, o LLMA 370B e o Qwen 2532BA. O experimento foi uma interação controlada de 5 rodadas, onde a IA recomendava voos e observava qual opção o usuário selecionava. Cada voo possuía preço, duração e número de paradas. Nos bastidores, uma função de recompensa indicava as reais preferências do usuário. Talvez o usuário prefira fortemente voos mais baratos, ou talvez ele priorize um tempo de viagem mais curto. Em teoria, o modelo deveria refinar seu entendimento a cada rodada. Quanto mais sinais ele recebe, melhor deveria prever o que o usuário deseja, mas isso não aconteceu. A maioria dos LLMs melhorou um pouco após a primeira interação e depois basicamente parou de aprender. Pesquisadores chamaram isso de platô de uma vez e pronto. Os modelos não atualizavam corretamente suas crenças internas sobre o usuário, prejudicando o aprendizado. Os pesquisadores compararam modelos de linguagem a um assistente bayesiano. Esse assistente não é uma rede neural, é um sistema simbólico que usa uma regra matemática chamada de regra de Bayes para atualizar probabilidades. Após cada interação, ao fazer uma escolha, o assistente atualiza a distribuição de probabilidade das preferências do usuário, como esperado em um sistema de aprendizado racional. O assistente bayesiano evolui a cada rodada ao ajustar suas suposições. Observando isso, a equipe do Google tentou algo inteligente. Em vez de treinar modelos de linguagem com respostas perfeitas, eles os treinaram para imitar o comportamento do próprio assistente bayesiano. Esse método é chamado, na verdade, de ensino bayesiano. Geralmente, modelos de IA são treinados por um professor que conhece a resposta certa, processo chamado de ensino oracular pelos pesquisadores. O modelo simplesmente aprende a replicar o resultado final. O ensino bayesiano inverte essa ideia. Nessa abordagem, o professor nem sempre sabe a resposta imediatamente. Os primeiros palpites podem estar errados porque o sistema ainda está tentando entender as coisas, mas esses palpites fundamentados revelam algo extremamente valioso: o processo real de raciocínio. Usando o ajuste fino supervisionado, os pesquisadores treinaram modelos como Gemma 20 e 9B e Llama 38B, em conjuntos de dados onde o professor seguia esse padrão de raciocínio bayesiano, em vez de apenas copiar as respostas corretas. Os modelos aprenderam a operar sob incerteza, e os resultados foram surpreendentemente fortes. Modelos treinados pelo método bayesiano alinharam-se com a estratégia bayesiana ótima em cerca de 80% dos casos, uma grande melhoria em relação às versões originais. Ainda mais interessante, os modelos começaram a mostrar um comportamento real de atualização de crenças durante as interações. A equipe tentou um desafio maior: verificar se a habilidade se aplicava fora do ambiente de treinamento. Modelos foram treinados só com dados sintéticos de recomendação de voos. Com 4 características de voo, os pesquisadores ampliaram para 8 e transferiram o sistema para domínios distintos. Um experimento envolveu recomendações de hotéis e outro simulou compras online com títulos e descrições reais de produtos. Mesmo sem treinamento nessas tarefas, os modelos transferiram bem suas habilidades de raciocínio probabilístico e, em várias rodadas, superaram os participantes humanos. Os humanos, ao que parece, não são tomadores de decisão perfeitamente racionais. As pessoas se distraem, mudam de ideia ou se comportam de forma inconsistente. Os modelos, treinados para seguir o padrão de raciocínio matemático, às vezes ficavam mais próximos da estratégia ideal.
Esse experimento destaca algo fascinante sobre o futuro da IA. Sistemas simbólicos, como os modelos bayesianos, são extremamente precisos ao lidar com raciocínio estruturado, mas têm dificuldade em ambientes reais e desorganizados. Redes neurais, como grandes modelos de linguagem, são flexíveis e poderosas em ambientes complexos, mas historicamente mais fracas em raciocínio rigoroso. Ao usar ajuste fino supervisionado para transferir a estratégia de raciocínio de um modelo simbólico para uma rede neural, pesquisadores unem forças dos dois mundos. Enquanto pesquisadores do Google buscam aprimorar o raciocínio da IA, a empresa enfrenta outro grande desafio: permitir que modelos de IA avançados funcionem diretamente em dispositivos comuns. Então, o Google lançou recentemente o TensorFlow 2.21 e uma das maiores mudanças nessa atualização é algo chamado LiteRT. O LiteRT agora saiu da sua fase experimental e entrou em produção completa, substituindo oficialmente o TensorFlow Lite. Por anos, foi a principal forma do Google rodar modelos de aprendizado de máquina em celulares e dispositivos de borda. Isso é importante por um motivo simples. Rodar IA dentro de grandes data centers é relativamente fácil. Essas máquinas têm GPUs enormes, muita memória e muita energia. Executar IA em um celular no bolso é um desafio bem diferente. Os celulares têm memória limitada, bateria limitada e processadores muito menores, então a eficiência se torna extremamente importante. É aí que entra o LiteRT. É basicamente um novo motor projetado para fazer os modelos de IA rodarem mais rápido e de forma mais eficiente em hardwares menores. Uma das principais melhorias é o desempenho da GPU. Segundo o Google, o LiteRT é cerca de 1,4 vezes mais rápido na inferência da GPU que o antigo TensorFlow Lite. Pode parecer pouco, mas em hardware móvel, pequenas melhorias fazem diferença. IA mais rápida torna apps mais ágeis, economiza bateria e roda modelos avançados com facilidade. O LiteRT também melhora o suporte para algo chamado aceleração por NPU. As NPUs, ou unidades de processamento neural, são chips especializados criados especificamente para tarefas de IA. Muitos smartphones modernos já possuem esses chips, e o LiteRT simplifica o trabalho dos desenvolvedores ao permitir rodar modelos tanto em GPUs quanto nesses chips de IA com facilidade. Isso facilita o uso de modelos generativos pesados, como Gemma, direto nos celulares ou dispositivos de borda, sem depender só da nuvem. Outra melhoria importante é a quantização. O nome soa técnico, mas a ideia é simples. Modelos de IA guardam muitos números que representam tudo o que aprenderam. Normalmente, esses números usam uma precisão muito alta, o que torna o modelo preciso, mas também grande e pesado. A quantização basicamente comprime esses números, então o modelo fica menor e mais rápido. Com o TensorFlow 2.21, o Google ampliou o suporte para uma compressão muito mais forte, permitindo que os modelos usem formatos de números muito menores. Modelos de IA maiores agora funcionam em dispositivos menores sem exigir hardware potente. Isso é importante porque permite que mais processamento de IA ocorra direto no celular, sem sempre depender da nuvem. LiteRT também simplifica o trabalho de desenvolvedores que usam vários frameworks de IA. No passado, converter modelos treinados em PyTorch ou JAX para formatos que rodam em dispositivos móveis podia ser frustrante. O LiteRT agora permite conversão direta do PyTorch e JAX, facilitando que desenvolvedores treinem modelos nesses frameworks e implantem sem reconstruir tudo no TensorFlow. Ao mesmo tempo, o Google diz que o futuro do núcleo do TensorFlow vai focar mais em estabilidade e suporte a longo prazo. Então, em vez de mudanças constantes de funcionalidades, as atualizações vão focar em correções de segurança, correções de bugs e melhorias de compatibilidade, incluindo suporte para novas versões do Python. Esse trabalho também abrange o ecossistema mais amplo do TensorFlow, incluindo ferramentas como TF-Data, TensorFlow Serving, TFX e TensorFlow Quantum. Então, o Google está claramente trabalhando para que a IA funcione melhor e de forma mais eficiente em todos os lugares. Mas, ao mesmo tempo, outro gigante da tecnologia está impulsionando a IA em uma direção bem diferente. A ByteDance lançou o Dirflow 2.0, um framework de código aberto projetada para coordenar agentes de IA que realmente conseguem executar tarefas complexas. Nos últimos anos,
A maioria das ferramentas de IA atua como assistente, auxiliando na escrita, sugestão de códigos ou geração de ideias. O Dearflow vai além disso. Em vez de apenas sugerir o que fazer, ele foi projetado para realmente executar o trabalho. O sistema apresenta algo chamado de Super Agent Harness. Pense nisso como uma IA gerente de projetos, coordenando agentes de IA menores. Quando recebe uma solicitação complexa, como pesquisar startups de IA e montar uma apresentação, o agente principal divide o trabalho em partes menores. Em seguida, ele lança vários subagentes em paralelo. Um agente coleta informações, outro analisa os dados e outro gera elementos visuais. Assim que cada agente termina sua tarefa, os resultados são combinados no resultado final. Mas é aqui que Dearflow se torna realmente interessante. A maioria das ferramentas de IA gera código ou instruções, e então você precisa executá-los. O Dearflow elimina essa etapa. A IA roda dentro do seu próprio ambiente isolado, basicamente como se desse ao agente seu próprio mini-computador. Dentro desse ambiente, ela pode acessar arquivos, executar comandos e rodar códigos. Então, se o sistema gera um script em Python para analisar um conjunto de dados, ele não só mostra o código, mas realmente executa o script e produz o resultado. Outro recurso poderoso é a memória persistente. Então, Dearflow pode lembrar coisas como seu estilo de escrita, preferências e a estrutura dos seus projetos entre as sessões. Isso faz com que ele atue como colaborador de longo prazo, não apenas como chatbot para uso pontual. Curiosamente, Dearflow surgiu na ByteDance como uma ferramenta de pesquisa avançada. Desenvolvedores logo foram além, criando pipelines automatizados, painéis de controle e aplicações web completas com ele. Então, eventualmente, a equipe reconstruiu todo o sistema do zero. O Dearflow 2.0 agora pode realizar pesquisas profundas na web, gerar relatórios com gráficos e imagens, executar tarefas em Python e na linha de comando e até criar apresentações de slides ou componentes de interface. Outra vantagem é que o sistema é agnóstico em relação ao modelo, funcionando com qualquer API compatível com a OpenAI. Os desenvolvedores podem alternar entre modelos como o GPT-4, Claude 3.5, Gemini 1.5 ou até mesmo modelos locais através do DeepSeek e Ollama, sem precisar alterar o próprio sistema. À medida que empresas testam sistemas autônomos de IA, outro grande concorrente se prepara para entrar no mercado. Segundo relatos, a NVIDIA planeja lançar a plataforma de agentes de IA chamada NemoClaw. De acordo com relatos da Wired, a NVIDIA deve revelar a plataforma em sua próxima conferência de desenvolvedores GTC em San José. O objetivo do NemoClaw é ajudar empresas a implantar agentes de IA para executar tarefas em nome dos funcionários. Segundo relatos, a NVIDIA já procurou empresas como Salesforce, Cisco, Google, Adobe e CrowdStrike sobre possíveis parcerias. Uma das maiores diferenças entre o NemoClaw e projetos anteriores de agentes é seu forte foco em segurança. No início deste ano, um projeto chamado OpenClaw viralizou na comunidade de IA. Criado pelo desenvolvedor austríaco Peter Steinberger, rapidamente se tornou um dos projetos de agente de IA mais comentados antes de ser adquirido pela OpenAI. Mas o OpenClaw também levantou sérias preocupações de segurança. Algumas empresas, incluindo a Meta e a LangChain, supostamente proibiram os funcionários de instalá-lo em computadores de trabalho. Em um caso amplamente debatido, um agente de IA apagou acidentalmente em massa os e-mails de um usuário. Então, segundo relatos, a NVIDIA parece determinada a evitar esse tipo de situação. NemoClaw terá ferramentas de segurança e privacidade integradas, criadas para uso empresarial. Curiosamente, a plataforma também será compatível com diferentes chips, o que significa que as empresas não precisarão de hardware da NVIDIA para executá-la. O nome provavelmente deriva da família Nematron de modelos open source da NVIDIA, como o Nematron 3 criado para fluxos de trabalho de agentes de IA. O CEO da NVIDIA, Jensen Huang, afirmou que o OpenClaw pode ser o lançamento de software mais importante já feito, destacando a seriedade com que a NVIDIA encara essa nova categoria de sistemas de IA. Isso também sinaliza uma mudança mais ampla. Por anos, o ecossistema de software da NVIDIA girou em torno do CUDA, uma plataforma proprietária vinculada às GPUs da NVIDIA. Lançar uma plataforma de agentes open source indica que a NVIDIA quer ajudar a definir a próxima geração de infraestrutura de IA.
Relatórios também sugerem que a Nvidia pode revelar um novo sistema de chips para inferência no mesmo evento GTC, potencialmente incorporando tecnologia da startup Groq, que foca em hardware de inferência de IA extremamente rápido. Um vídeo de robótica viralizou recentemente, e os engenheiros logo notaram que havia algo maior acontecendo. Nos bastidores, o robô anda por uma sala, escaneando tudo com lidar e câmeras, o que já parece normal porque robôs fazem isso o tempo todo. Mas aqui está o diferencial. O sistema que está por trás disso, OpenClaw, começa a transformar tudo o que o robô vê em uma memória real do mundo. Espaço, objetos e tempo ficam todos conectados. Assim, cada movimento, objeto e momento na sala vira um registro estruturado que o robô pode pesquisar depois. Isso fez as pessoas refletirem, porque essa máquina agora não só navega pela sala, mas começa a lembrar do mundo por onde passa. O vídeo que iniciou a discussão mostrava um robô humanoide andando pela sala e escaneando o ambiente. Com lidar e câmeras, à primeira vista parecia um experimento típico de robótica. Os robôs já usam lidar, câmeras binoculares, câmeras RGB, sensores de profundidade, todas essas coisas. Eles escaneiam ambientes, criam mapas, evitam obstáculos e navegam entre os móveis. Nada disso é novo, mas o que ocorreu no sistema por trás do robô é onde tudo fica interessante. Em vez de apenas mapear o ambiente para a navegação, o robô começou a construir algo mais próximo de uma memória do ambiente. O sistema não só detecta objetos e se move ao redor deles, ele também rastreia onde estão os objetos, onde as pessoas se movem e quando ocorrem eventos. Os desenvolvedores chamam essa capacidade de memória espacial de agente, ou seja, o robô cria um modelo persistente do mundo ao redor. Pode parecer abstrato no início, então pense assim. Robôs tradicionais operam principalmente no momento presente. Eles observam os sensores, reagem ao que veem, atualizam seu mapa e se movem. O contexto dos eventos passados se perde rápido. Este novo sistema é diferente. O robô conecta lugar, objeto e tempo. Uma pessoa entra na sala, o robô registra onde isso aconteceu e esse evento se torna parte do registro interno do ambiente do robô. Assim, a máquina gradualmente cria algo parecido com uma linha do tempo do mundo físico. Essa capacidade veio de um projeto de código aberto chamado OpenClaw, que nos últimos meses se tornou um dos frameworks mais comentados no espaço de agentes de IA. O OpenClaw ficou popular inicialmente por permitir que grandes modelos de linguagem executassem tarefas. Em vez de responder com texto, o sistema podia controlar ferramentas de software, executar comandos, automatizar fluxos de trabalho e interagir com sistemas externos. Desenvolvedores chamam isso de dar mãos à IA, ou seja, permitir que ela execute ações, não só fale sobre elas. Agora, essas mãos estão migrando para a robótica. A demonstração que deu início a toda essa conversa usou um robô humanoide equipado com lidar e várias câmeras. Esses sensores fornecem continuamente dados espaciais ao sistema OpenClaw. Os desenvolvedores adicionaram o RAG espacial junto com a camada de memória de agente espacial. Juntos, eles criam uma forma para os robôs organizarem o enorme fluxo de dados vindo do mundo real, e o mundo real produz muitos dados. A cada segundo, um robô reúne quadros visuais, mapas de profundidade, nuvens de pontos tridimensionais, medições de movimento e dados sobre objetos e superfícies. Com o tempo, o sistema acumula centenas de horas de vídeo e dados de sensores. Transformar esse fluxo em informação estruturada e significativa é muito difícil. A equipe do OpenClaw abordou o problema usando um conceito chamado voxelização. Imagine dividir o espaço físico em pequenos cubos, como pixels tridimensionais. Cada cubo é chamado de voxel. Em vez de armazenar o ambiente como imagem simples, o robô armazena informações sobre esses cubos espaciais. Cada voxel carrega uma representação vetorial descrevendo a geometria e um rótulo semântico que indica o que existe ali. Assim, com o tempo, o robô constrói uma estrutura em camadas, contendo salas, objetos, superfícies, posições e registros de tempo. Essa estrutura se torna a memória espacial do robô. Como o sistema armazena tanto a geometria quanto o significado, o robô pode pesquisar em sua própria experiência de várias maneiras. É possível perguntar ao robô onde as chaves foram vistas pela última vez.
O sistema busca em sua memória espacial pelo objeto chaves e informa o local mais recente. É possível perguntar quem entrou na casa em certa noite. O robô analisa padrões de movimento no período registrado. Também é possível perguntar em qual cômodo as pessoas ficam mais tempo. O robô analisa a atividade espacial ao longo de dias ou semanas. O detalhe importante aqui é que o robô não está reproduzindo gravações de vídeo como uma câmera de segurança. Em vez disso, ele está consultando um modelo estruturado do mundo. Essa diferença é o motivo pelo qual a demonstração provocou uma reação tão forte na internet. Em poucas horas, o vídeo foi compartilhado e discutido quanto ao futuro da IA incorporada. Pesquisadores consideram isso um marco, pois a memória espacial persistente era um dos elementos ausentes na robótica. Alguns brincaram que alguém abriu o código do Skynet no GitHub. Claro, a comparação é exagerada, mas a reação reflete algo real. Um robô que entende a conexão entre espaço, objetos e tempo parece fundamentalmente diferente de um que simplesmente reage aos sensores. Outro motivo para o projeto atrair atenção é sua flexibilidade. O sistema OpenClaw da demonstração opera independente de hardware específico. Qualquer máquina equipada com sensores como LiDAR, câmeras estéreo ou câmeras RGB pode, potencialmente, rodar a mesma conjunto de software. Isso inclui robôs humanoides, robôs quadrúpedes, drones e plataformas robóticas experimentais. Até mesmo hardware de consumo pode, teoricamente, participar. Um desenvolvedor poderia integrar sensores de um smartphone e conectá-los ao pipeline do OpenClaw. Assim que o sistema é executado, a máquina adquire a mesma capacidade de percepção espaço-temporal. A arquitetura também evita a dependência do típico sistema operacional de robôs ROS, no qual muitos projetos de robótica confiam. O OpenClaw se comunica diretamente com o hardware e pipelines de sensores, mantendo suporte a SLAM, ou seja, localização e mapeamento simultâneos, além de desvio dinâmico de obstáculos. Naturalmente, a internet começou a debater se o sistema realmente funciona em cenários práticos. Um comentário brincou que a camada de raciocínio é tão lenta que parece mandar um vovô de 100 anos fazer tarefas domésticas. Os desenvolvedores explicaram que a arquitetura separa a inteligência do controle de movimento, mantendo o controle em tempo real a cargo do sistema do robô. Motores, articulações e locomoção operam em alta velocidade. A camada OpenClaw fica acima disso. Atuando como um sistema de coordenação de alto nível, ele observa o ambiente, gerencia a memória e decide quais ações devem acontecer em seguida. Essa separação permite que o robô se mova rápido enquanto constrói uma compreensão de longo prazo do entorno. Outra crítica foi integrar grandes modelos de linguagem à arquitetura. Alguns engenheiros defenderam que modelos de aprendizado de máquina especializados seriam mais eficientes. Os desenvolvedores explicaram que rodar um modelo de linguagem no hardware ficou relativamente fácil. Manter o contexto físico contínuo ao longo do tempo e do espaço continua sendo um desafio realmente difícil. O OpenClaw fornece a infraestrutura que gerencia esse contexto. Dentro do sistema, há componentes responsáveis pela orquestração de agentes, colaboração entre subagentes, segurança de ferramentas, auditoria e gerenciamento de plugins. A estrutura começa a se assemelhar a algo como a camada de tomada de decisão de um robô, coordenando percepção e ação. Mesmo com esses avanços, engenheiros de robótica experientes enfatizam como o mundo real pode ser complicado. Sensores entram em conflito, a iluminação varia, objetos se movem de forma inesperada e os dados têm ruído. O hardware também pode falhar de modo imprevisível. Esses problemas quase não surgem nas simulações, tornando o desenvolvimento da robótica no mundo real muito complexo. Enquanto o avanço na memória espacial chamou a atenção, outra parte do ecossistema OpenClaw está evoluindo ao mesmo tempo. A estrutura começou como um runtime de agente de IA, permitindo que modelos de linguagem executem operações reais via ferramentas conectadas. Em vez de produzir apenas texto, um agente OpenClaw pode interagir com sistemas de arquivos, navegadores, APIs e ambientes de software. Os usuários podem se comunicar com esses agentes por meio de plataformas de mensagens como Telegram, Discord, Signal ou WhatsApp. Uma mensagem simples pode desencadear uma cadeia de ações. O sistema interpreta o pedido,
aciona as ferramentas necessárias e executa uma sequência de operações. É por isso que muitos desenvolvedores dizem que o OpenClaw dá mãos aos sistemas de IA. Ben Goertzel, um dos pesquisadores que discute a tecnologia, explica a situação com uma analogia clara. OpenClaw fornece mãos poderosas para a IA, possibilitando que sistemas interajam com o mundo. O que a tecnologia ainda não oferece é a capacidade de raciocínio mais profunda que qualificaria como uma inteligência artificial geral. Modelos de linguagem ainda enfrentam desafios com abstração, raciocínio de longo prazo e autocompreensão duradoura. Eles realizam tarefas de forma eficaz, mas não entendem totalmente os princípios por trás delas. Segundo Goertzel, unir mãos potentes a um cérebro limitado gera comportamentos impressionantes, mas não resolve desafios cognitivos profundos. Essa observação levou a uma arquitetura de pesquisa chamada Q-Wester Claw, que tenta combinar o sistema de execução do OpenClaw com uma camada cognitiva mais avançada. Nessa arquitetura, o componente Quester lida com o raciocínio, memória de longo prazo e planejamento. O OpenClaw executa as ações solicitadas pelo sistema cognitivo. Há um limite rigoroso entre as duas camadas, controlando segurança e gerenciamento de recursos. Tokens determinam quais ferramentas o sistema pode acessar e por quanto tempo as permissões ficam ativas. Ações de maior risco exigem aprovação explícita, já as rotineiras seguem automaticamente. A arquitetura também impõe regras rígidas para a memória. Informações externas passam por quarentena antes de afetar a memória confiável, impedindo que entradas maliciosas manipulem o sistema. O objetivo é criar o que os pesquisadores chamam de efeito volante cognitivo, onde sistemas de IA acumulam conhecimento de tarefas anteriores e ficam mais capazes. Enquanto pesquisadores exploram essas ideias na teoria, desenvolvedores já conectam OpenClaw a máquinas reais. Um experimento amplamente divulgado envolveu o Uni-3G1, um robô humanoide com preço em torno de $16 mil. Os desenvolvedores criaram a interface OpenClaw, permitindo controlar o robô por mensagens de texto simples, sem códigos complexos. Um usuário pode enviar instruções como mover para frente 1 metro ou virar à esquerda, 45 graus. O comando passa pelo Gateway OpenClaw e o robô executa o movimento. O sistema permite ao robô enviar imagens da câmera ao usuário por aplicativos de mensagens, possibilitando o monitoramento remoto do ambiente. Outro experimento conectou o OpenClaw a uma mão robótica 3D impressa de 16, juntas chamada Arrow Hand Open. Usando o feedback visual de uma câmera USB, a IA calibrava a mão e começava a experimentar gestos. O sistema gerou gestos como punho fechado e sinal de paz, narrando suas ações por mensagens do Telegram. Os desenvolvedores também integraram o agente com o braço robótico Nero 7 Axis. Em vez de escrever manualmente códigos complexos de cinemática, os usuários descrevem o movimento desejado em linguagem natural. O sistema gera scripts de controle em Python automaticamente e os envia para o braço robótico. Em larga escala, plataformas de robótica integram o OpenClaw à automação empresarial. O SDK PEC Robotics permite que robôs se conectem diretamente aos agentes do OpenClaw e baixem habilidades reutilizáveis. Robôs podem compartilhar habilidades entre frotas, coordenar fluxos de trabalho e interagir com redes descentralizadas. Um dos aspectos mais incomuns desse sistema é a capacidade de atribuir identidades descentralizadas às máquinas. Um robô pode gerar um identificador digital e operar como uma entidade independente em redes blockchain. Essa identidade permite que o robô possua fundos, execute transações e participe de pagamentos máquina a máquina. Desenvolvedores chamam essa nova infraestrutura de economia das máquinas, onde robôs e agentes de IA coordenam serviços autonomamente. 2026 começa a aparecer o momento em que agentes de IA começam a interagir diretamente com a realidade. Um robô que funciona com luz em vez de baterias, arroz que se transforma em materiais inteligentes, enxames militares de baratas ciborgues, robôs humanoides entrando em fábricas e até monges robôs respondendo perguntas em templos. A robótica entrou em uma fase nova e estranha. Vamos falar sobre isso e começar com um dos exemplos mais esquisitos.
Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Davis, criaram recentemente um robô do tamanho de um inseto que pula continuamente usando apenas luz. E quando eu digo nada, quero dizer literalmente nada além disso. Sem motores, sem processadores, sem baterias, sem nenhum componente eletrônico em nenhum lugar dentro da máquina. O sistema funciona apenas devido ao material de que é feito. O robô é feito principalmente de elastômeros de cristal líquido, materiais semelhantes à borracha, que mudam de forma ao serem expostos à luz. Então, quando a luz incide sobre o material, ele começa a se curvar e essa curvatura armazena energia elástica dentro de uma estrutura de viga curva construída no robô. Agora, é aqui que fica interessante. Com a luz incidindo no material, a energia armazenada cresce até atingir um ponto crítico. A viga retorna rapidamente à forma original, liberando a energia armazenada e lançando o robô ao ar. Então, basicamente, o robô pula porque o próprio material age como uma mola que está sendo constantemente carregada pela luz. Mas a parte realmente inteligente acontece logo após o salto. Enquanto o robô está no ar, seu próprio corpo bloqueia brevemente a fonte de luz e projeta uma sombra sobre si mesmo. Essa sombra resfria o material e permite que ele volte à sua forma original. Assim que o robô pousa e a luz atinge o material novamente, todo o ciclo recomeça. A luz dobra o material, a energia se acumula, a haste estala, o robô salta, a sombra reinicia o sistema e então o processo se repete. Então, em vez de componentes eletrônicos controlarem um ciclo de feedback, a própria física da luz e da sombra cria o circuito automaticamente. Sinceramente, os pesquisadores não esperavam que funcionasse tão bem. Achavam que o robô talvez pulasse algumas vezes e parasse depois. Em vez disso, durante os testes, ele completou 188 pulos contínuos sem nenhum componente eletrônico. Ainda mais surpreendente foi a força. O robô pesa cerca de 300 miligramas, o que é praticamente nada. Mesmo assim, os pesquisadores aumentaram o peso para testar os limites e viram que ele ainda funcionava carregando até 1.700 vezes o próprio peso. Esse movimento é causado pela instabilidade de estalo. O material acumula energia de deformação e, de repente, a libera com uma rápida deformação. Então, o robô não precisa de sensores ou processadores para saber quando pular, sua geometria e materiais cuidam do sensoriamento, atuação e reinicialização sozinhos. O projeto é liderado pelo professor Wenzhong Yan, do Departamento de Engenharia Mecânica e Aeroespacial da UC Davis, e sua pesquisa foca em algo chamado inteligência mecânica. Ao invés de criar máquinas mais inteligentes adicionando mais componentes eletrônicos, a proposta é inserir inteligência nos próprios materiais. Embora pareça abstrato, as possíveis aplicações são bastante práticas. Por exemplo, robôs minúsculos como este poderiam carregar sensores ambientais e se mover continuamente pelo terreno, formando redes distribuídas que detectam fumaça ou chamas durante incêndios florestais. Como não dependem de eletrônica no sentido tradicional, também poderiam atuar onde robôs convencionais têm dificuldades, como prédios desabados, túneis ou ambientes radioativos. Agora, enquanto pesquisadores testam esses materiais, outro grupo de cientistas fez uma descoberta inesperada sobre um dos alimentos mais comuns do mundo, o arroz. Cientistas que estudavam materiais granulares notaram que grãos de arroz compactados se comportam de formas diferentes conforme a velocidade da compressão. Quando o arroz é comprimido devagar, mantém resistência e estrutura. Quando a compressão é rápida, o atrito entre os grãos cai de repente e o material fica mais fraco. Esse efeito é chamado de amolecimento por taxa e acontece porque as redes de contato internas entre os grãos se rompem quando a carga é aplicada rapidamente. À primeira vista, isso pode parecer só uma curiosidade da física, mas engenheiros logo viram que poderiam usar esse comportamento. Ao combinar arroz com outros materiais granulares de comportamento oposto, como a areia, que se torna mais resistente sob cargas rápidas, criaram novos compósitos chamados metamateriais. Esses materiais mudam seu comportamento mecânico automaticamente conforme o tipo de esforço aplicado. Sob pressão lenta, permanecem rígidos, com impactos repentinos, podem dobrar ou colapsar. E tudo isso acontece sem sensores, componentes eletrônicos ou sistemas de controle ativo. O Dr. Ming-Chao Liu,
da Universidade de Birmingham, explicou a ideia de forma bem clara. Ao invés de programar as máquinas para responder às forças, engenheiros podem permitir que a física do material determine como a estrutura reage, abrindo possibilidades interessantes. Robôs construídos com esses materiais podem ser mais leves, macios e seguros, enquanto ainda se adaptam automaticamente ao ambiente. Equipamentos como capacetes e coletes à prova de balas podem ser flexíveis em movimentos normais e endurecer rapidamente em impactos. Tudo bem agora. Enquanto alguns pesquisadores focam em materiais, outros levam a robótica por um caminho bem diferente, unindo máquinas a organismos vivos. Swarm Biotactics, startup alemã de defesa, desenvolve enxames de baratas ciborgues para reconhecimento militar, e isso já vai além de experimentos de laboratório. A empresa confirmou recentemente que os sistemas já foram testados em campo com clientes pagantes da OTAN, incluindo unidades militares alemãs. Então veja como funciona. Cada barata carrega uma pequena mochila eletrônica que inclui sensores, módulos de comunicação e eletrônica de controle. O movimento é controlado por impulsos elétricos de baixa voltagem enviados por uma interface neural ligada ao sistema nervoso do inseto. Esses sinais elétricos permitem aos operadores controlar a barata em ambientes inacessíveis para robôs tradicionais. Em vez de operarem individualmente, os insetos se movem juntos como enxames coordenados. Um software especializado gerencia a comunicação entre várias unidades para que possam operar como um único sistema de reconhecimento. Os insetos usados para o sistema são baratas sibilantes de Madagascar, escolhidas por serem resistentes, capazes de navegar em terrenos complexos como escombros e túneis e por conseguirem carregar cargas de cerca de 3 gramas. A capacidade de carga suporta sensores miniatura e módulos de comunicação criptografados. O CEO Stefan Wilhelm definiu a ideia como um modelo totalmente diferente de escalabilidade em robótica. Máquinas tradicionais ganham escala pela fabricação, esses sistemas pela reprodução. Ou seja, o enxame cresce naturalmente sem precisar ser montado peça por peça em fábricas. Até agora, a startup já arrecadou cerca de 13 milhões de euros, incluindo uma rodada seed de 10 milhões de euros e 3 milhões de euros em financiamento pré-seed. Este financiamento apoia a expansão na Alemanha e nos Estados Unidos. Agora, embora isso pareça algo saído diretamente de um filme de ficção científica, o desenvolvimento da robótica também está avançando em máquinas mecânicas mais tradicionais. A empresa chinesa de robótica Unitree revelou recentemente um poderoso robô quadrúpede chamado AS2. O robô pesa cerca de 18 quilos e pode atingir velocidades de corrida acima de 5 metros por segundo, o que equivale a aproximadamente 18 km por hora. Apesar desse tamanho, ele pode suportar uma carga útil em posição estática de 65 quilos, ou cerca de 143 libras. Seu design mecânico possui 12 graus de liberdade acionados por motores velozes e rolamentos de rolos cruzados de precisão. Isso permite ao robô subir escadas de até 25 centímetros, atravessar inclinações de até 40 graus e subir em plataformas de até 50 centímetros de altura. A energia vem de uma bateria de lítio de 648 Wh, com capacidade de 15.000 mAh. Sem carga, o robô opera por mais de 4 horas e percorre mais de 20 quilômetros. Mesmo carregando 15 quilos, ele ainda pode operar por mais de 2 horas e meia e percorrer cerca de 13 quilômetros. O robô também é projetado para ambientes hostis. Ele possui classificação IP54 para resistência à poeira e à chuva e pode operar em temperaturas que variam de menos 20 graus Celsius até 50 graus Celsius. Versões mais avançadas incluem sensores LiDAR de última geração com 64 a 128 linhas de varredura, além de Wi-Fi, 6 Bluetooth, 5.2 câmeras, alto-falantes e microfones. Um destaque é o sistema inteligente de acompanhamento lateral da Unitree, que permite ao robô seguir uma pessoa com precisão centimétrica. Robôs quadrúpedes estão mais fortes e rápidos, mas o maior avanço atual ocorre na robótica humanoide. Fábricas ao redor do mundo estão começando a testar máquinas projetadas para trabalhar nos mesmos espaços que os humanos. A empresa chinesa de robótica HBot apresentou recentemente seu robô humanoide industrial chamado G2.
A máquina une flexibilidade humana e controle de movimento muito preciso. Seu corpo possui 26 graus de liberdade, além de braços com 7 graus de liberdade, que podem aplicar forças tão pequenas quanto 0,5 newtons para tarefas delicadas. A capacidade de processamento atinge cerca de 2070 teraflops, usando a plataforma Jetson Thor da NVIDIA. O robô tem direção nas 4 rodas, permitindo o movimento omnidirecional, andar de lado como um caranguejo e fazer curvas com raio zero em espaços apertados. Funciona continuamente com baterias duplas intercambiáveis a quente, permitindo operação 24 horas. De acordo com a empresa, o robô passou por mais de 130 testes de componentes e testes ambientais, e pode operar em temperaturas entre menos 15 e 50 graus Celsius. Durante as demonstrações, o robô montou componentes automotivos e até aprendeu tarefas delicadas, como inserir módulos de RAM após apenas 1 hora de treinamento. Agora, enquanto empresas como a Agibot estão desenvolvendo esses sistemas, montadoras já estão experimentando eles em ambientes reais de produção. A BMW iniciou um projeto piloto em sua fábrica de Leipzig, Alemanha, testando o robô humanoide Aeon na montagem de baterias e fabricação de componentes. O robô foi criado com a Hexagon Robotics e possui ferramentas de preensão modulares, sistemas de escaneamento e rodas para mobilidade. Funciona com computadores NVIDIA Jetson Orin Edge para percepção e decisões em tempo real, com futuras atualizações planejadas para a plataforma NVIDIA IGI Store. A maior parte do treinamento do robô ocorreu em ambientes de simulação, usando as plataformas Isaac Chip e Isaac Lab da NVIDIA. Dentro dessas simulações digitais, o robô aprendeu habilidades de navegação, locomoção e manipulação antes de entrar na fábrica real. Essa abordagem de sem envolvimento com simulação como primeira etapa reduz drasticamente o tempo de treinamento, diminuindo processos que antes levavam meses para apenas algumas semanas. E enquanto muitos humanoides ainda são experimentais, algumas empresas já estão implantando-os diretamente nas linhas de produção. A gigante chinesa de tecnologia Xiaomi testou recentemente seu robô humanoide dentro de sua fábrica de veículos elétricos. O robô trabalhou em uma estação responsável por instalar porcas autoatarrachantes durante o processo de fundição sob pressão. Durante um período de teste de 3 horas, ele atingiu uma taxa de sucesso de 90,2%. Enquanto completa cada ciclo de montagem em 76 segundos, o robô retira as porcas de um alimentador automático, alinha-as precisamente com os dispositivos de posicionamento e atua em coordenação com os sistemas de esteira durante a instalação. Para lidar com a complexidade, a Xiaomi criou um modelo de visão, linguagem e ação com 4,7 bilhões de parâmetros e aprendizado por reforço. O robô recebe informações de câmeras, sensores táteis e feedback de posição das articulações, enquanto um sistema de controle híbrido atualiza os movimentos em menos de 1 milissegundo. Centenas de milhões de distúrbios simulados foram usados no treinamento para preparar o robô para condições imprevisíveis. Agora, fora das fábricas, algumas empresas estão explorando robôs humanoides para ambientes do dia a dia. No Mobile World Congress, em Barcelona, a fabricante de smartphones Honor apresentou seu primeiro robô humanoide em uma demonstração ao vivo no palco. O robô entrou no palco com dançarinos, fez coreografia ao som de Believer, do Imagine Dragons, e finalizou com um mortal para trás perfeito. Antes de cumprimentar James Lee, CEO da Honor, a empresa declarou que os robôs são feitos para assistência no varejo, inspeção no ambiente de trabalho e companhia. O projeto faz parte da estratégia mais ampla da empresa chamada Plano Alpha, que inclui o Alpha Phone, a plataforma de ecossistema Alpha Store, e pesquisas avançadas em robótica, hardware e materiais de ponta. E curiosamente, robôs humanoides agora estão aparecendo até mesmo em lugares onde você provavelmente não esperaria. Pesquisadores da Universidade de Kyoto apresentaram recentemente o robô Buda, criado para ajudar em templos budistas. O robô funciona com um sistema de chatbot chamado BudaBot Plus, construído sobre o Chat GPT e está montado em uma plataforma humanoide Unitree G1. Ele pode se curvar, fazer gestos de oração e responder perguntas sobre os ensinamentos budistas. Durante as demonstrações, o robô respondeu a perguntas sobre relacionamentos e equilíbrio emocional usando escrituras budistas. O professor Seiji Kumagai,
do Instituto para o Futuro da Sociedade Humana da Universidade de Kyoto, lidera o projeto. O Japão já experimentou clérigos robóticos antes. Um robô chamado Mindar tem proferido sermões no Templo Kodaiji desde 2019. E o motivo para essa direção é, na verdade, bastante prático. O envelhecimento da população do Japão e o declínio das áreas rurais estão deixando muitos templos sem sacerdotes ou seguidores suficientes. Assistentes robóticos podem preservar tradições religiosas diante da queda no número de clérigos humanos. Então, aqui está a verdadeira pergunta. Se os robôs começarem a fazer nossos trabalhos, travar nossas guerras e até responder perguntas espirituais, o que exatamente vai sobrar para os humanos? A China criou um robô que faz uma pessoa se mover como um centauro. Outro robô humanoide realiza acrobacias de breakdance como um atleta. A Figure desenvolve robôs humanoides que limpam salas sozinhos, enquanto a Meta comprou a Notebook, rede social, onde apenas agentes de IA interagem. Vamos começar com um conceito de robótica incomum que surgiu recentemente na China. Pesquisadores da Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul, em Shenzhen, criaram uma plataforma robótica vestível que faz uma pessoa se mover como um centauro. A proposta é simples. Em vez de fixar articulações robóticas nas pernas da pessoa como exoesqueletos tradicionais, o sistema acrescenta duas pernas mecânicas atrás do usuário. Ao andar, as pernas robóticas acompanham a pessoa e auxiliam no transporte de cargas pesadas, conectando-se por uma interface elástica montada nas costas. Isso significa que o robô está fisicamente ligado à pessoa, mas funciona como um par de membros separado, em vez de uma extensão das pernas humanas. O humano controla o equilíbrio e a navegação, enquanto as pernas robóticas suportam grande parte do peso e impulsionam o avanço. O resultado é um sistema de caminhada híbrido, em que humano e máquina dividem responsabilidades. As pernas robóticas acompanham a velocidade e direção da caminhada do usuário. Algoritmos de planejamento de movimento e sistemas de controle coordenam os passos para que o robô permaneça alinhado com o passo humano. Pesquisadores aplicaram controle preditivo, baseado em modelo e planejamento de trajetória, para garantir estabilidade do movimento em condições de caminhada variáveis. Uma das partes mais interessantes do projeto é o acoplamento elástico entre o humano e o robô. A conexão apresenta rigidez não linear, ou seja, o comportamento varia conforme a carga. Com carga leve, o acoplamento fica firme e humano e robô se movem juntos, bem coordenados. Quando a carga aumenta, a conexão se torna mais flexível. Essa flexibilidade permite que as pernas robóticas absorvam forças e assumam mais do trabalho de sustentação da carga. Os números dos experimentos são realmente bastante significativos. Nos testes, os participantes carregaram uma carga de cerca de 44,09 libras, que é aproximadamente 20 quilos, com a assistência das pernas robóticas. O consumo de energia metabólica caiu cerca de 35%. Em comparação com caminhar normalmente com a mesma carga no mesmo intervalo de tempo, a pressão nos pés foi reduzida em cerca de 52%. Isso significa que o sistema não só torna a caminhada mais fácil, como também reduz drasticamente o esforço físico imposto ao corpo humano ao carregar equipamentos pesados. Nos testes, as pernas robóticas suportaram mais da metade do peso, permitindo que a pessoa caminhasse de forma natural. Pesquisadores também avaliaram a estabilidade em movimento. Ao caminharem com cargas pesadas na plataforma robótica, a variabilidade da largura dos passos diminuía, mantendo o padrão de caminhada mais estável mesmo com peso. A equipe acredita que esse robô vestível pode ser útil em várias tarefas exigentes. A logística militar ilustra bem, pois soldados costumam carregar equipamentos muito pesados por longas distâncias. Resgates em desastres exigem que socorristas transportem equipamentos por terrenos irregulares. Ambientes industriais podem se beneficiar, principalmente em tarefas que exigem transporte repetido de suprimentos pesados. A plataforma redistribui as cargas verticais e auxilia na tração horizontal, suportando o peso e impulsionando o usuário ao mesmo tempo. O resultado é que as pessoas podem percorrer distâncias maiores com menos fadiga enquanto carregam grandes cargas. A pesquisa que descreve o robô vestível Centaur Style foi publicada no International Journal of Robotics Research. Agora,
Outro desenvolvimento interessante vem de pesquisadores do Instituto de Inteligência Artificial Geral de Pequim, que apresentaram uma nova estrutura de movimento chamada Omni-Extreme. Durante a demonstração, o robô humanoide Uni-3G1 executou uma longa sequência de movimentos atléticos que muitos robôs ainda não conseguem realizar. O robô executou rotinas de breakdance, chutes de artes marciais, rolamentos para frente, chutes borboleta, estrelas, agachamentos pistola alternados e flexões. Ele fez 5 mortais Webster seguidos e finalizou com uma rápida sequência de mortais para trás apoiando as mãos. Algumas das rotinas incluíram Thomas Flares e giros no estilo b-boy que exigem alternância rápida de contato com o chão. Movimentos altamente dinâmicos sempre foram difíceis para robôs humanoides. O aprendizado por reforço geralmente é usado para treinar essas habilidades, mas, à medida que o número de movimentos aumenta, o controle se torna instável. Segundo Xiang Huang, demonstrações anteriores usavam políticas de rastreamento super ajustadas, treinadas para um movimento específico, o que torna pouco confiável a troca entre diferentes movimentos. Omni-Extreme aborda isso de forma diferente, usando um sistema de aprendizado em 2 etapas. Na primeira etapa, uma política base unificada é treinada com o método Dagger-Based Flow Matching, para agregar padrões prévios de movimento de vários modelos especialistas em rastreamento de movimento. Na segunda etapa, essa política base é congelada e uma política residual é otimizada, sob restrições rigorosas de motores, randomização de domínio e regularização de segurança de potência. Para fechar a lacuna entre a simulação e o mundo real, o resultado é um único algoritmo capaz de controlar muitos movimentos extremos, em vez de treinar políticas separadas para cada habilidade. Segundo Big A, a estrutura alcançou taxas de sucesso acima de 90% em várias tarefas altamente dinâmicas. Os pesquisadores fizeram estudos de ablação para testar as partes mais importantes do sistema, avaliando estabilidade, taxa de sucesso dos movimentos, carga de energia nas articulações e segurança. O objetivo geral é equilibrar movimentos realistas com escalabilidade, permitindo que humanoides aprendam muitas habilidades complexas sem precisar treinar todo o sistema do zero. Tudo bem agora. O fabricante de robôs Figure IA divulgou recentemente um novo vídeo de seu robô humanoide Figure 03, limpando uma sala de estar bagunçada. A demonstração destaca as capacidades mais recentes do sistema Helix 02 da empresa. Ao contrário das demonstrações anteriores, com robôs em ambientes controlados como fábricas ou cozinhas, esse cenário é propositalmente bagunçado. Salas de estar são ambientes imprevisíveis, com objetos espalhados, espaços estreitos e condições sempre mudando. O vídeo mostra o robô realizando uma grande variedade de tarefas de forma autônoma, sem intervenção humana. Ele pega objetos, os organiza em recipientes e navega pelo cômodo enquanto ajusta seus movimentos de acordo com o ambiente. Em determinado momento, o robô borrifa água em uma superfície e a limpa usando uma toalha. Durante o processo, ele armazena temporariamente a toalha em seu braço, para que ambas as mãos fiquem livres para outras tarefas. Esse tipo de ação exige planejamento complexo, pois o robô deve coordenar a manipulação de objetos e o movimento. O robô também pega uma caixa usando as 2 mãos, demonstrando manipulação bimanual, e coleta blocos tanto de uma mesa quanto de um sofá. Ele segura o recipiente sob o braço enquanto anda pelo cômodo, mostrando total coordenação corporal. Em outro momento, o robô joga uma almofada de volta no sofá, usando um movimento controlado do braço. Ele também pega um controle remoto de televisão, gira-o na mão para orientar os botões corretamente e aperta o botão certo para desligar o aparelho. Ao navegar pelo cômodo, o robô faz movimentos laterais para passar por espaços estreitos entre móveis. Ele posiciona os pés para evitar obstáculos enquanto manipula objetos. Esses comportamentos exigem múltiplos níveis de coordenação. A arquitetura Helix, que impulsiona o robô, organiza o controle em 3 camadas, cada uma operando em velocidades diferentes. O Sistema 2 atua em nível superior e trata de tarefas de raciocínio, como compreensão de cena, interpretação de linguagem e sequenciamento de comportamentos. Isso significa que ele determina a próxima ação do robô conforme o ambiente. O Sistema 1 atua mais rápido e transforma dados de percepção em alvos para as articulações do corpo a cerca de 200 Hz. Essa camada basicamente traduz as decisões em ações motoras específicas.
Abaixo disso está o Sistema Zero, uma camada de controle fundamental. Operando a 1000 Hz, ele gerencia o equilíbrio, as forças de contato e a coordenação geral do corpo durante o movimento. Juntas, essas três camadas criam uma hierarquia de controle que conecta a entrada visual até o movimento físico. A empresa afirma que exibir esses comportamentos em um modelo unificado é um avanço importante rumo à inteligência humanoide escalável. O robô aprende habilidades gerais que podem ser expandidas com mais exemplos de treinamento, em vez de criar controladores para cada tarefa. O CEO da Fiverr, Brett Adcock, já afirmou anteriormente que robôs humanoides podem começar a trabalhar de forma autônoma já em 2026. A demonstração na sala de estar serve como uma prévia dessa direção. Enquanto a robótica continua avançando, a indústria de IA também está explorando um tipo completamente diferente de experimento, envolvendo agentes artificiais interagindo online. A Meta adquiriu recentemente uma startup chamada Maltbook, que viralizou por criar uma rede social inteiramente para agentes de IA. A plataforma lembra o Reddit, mas todas as contas são de sistemas de IA, não de usuários humanos. Quando a Maltbook foi lançada no fim de janeiro, era um experimento de nicho. Desenvolvedores criaram agentes de IA capazes de postar, responder entre si e trocar ideias sobre programação e resolução de problemas. Em pouco tempo, as pessoas passaram a compartilhar prints das conversas nas redes sociais. Observadores viram agentes de IA debatendo tópicos, discutindo estratégias de programação e até fofocando sobre seus criadores humanos. Alguns acharam o conceito divertido, outros viram como uma prévia estranha dos ecossistemas digitais caso os sistemas de IA interajam de forma autônoma. A Meta confirmou a aquisição na terça-feira, mas os termos financeiros não foram divulgados. O acordo leva os fundadores da Maltbook, Matt Schlicht e Ben Parr, aos laboratórios de superinteligência da Meta. Essa unidade de pesquisa é liderada por Alexander Wang, o ex-diretor executivo da Scale IA. De acordo com a Axios, Schlicht e Parr devem começar em seus cargos no dia 16 de março. A Meta parece particularmente interessada na arquitetura Maltbook, desenvolvida para conectar um grande número de agentes de IA. Uma ideia central é um diretório Always-on, permitindo que agentes se descubram e se comuniquem continuamente. Um porta-voz da Meta descreveu o sistema como uma abordagem inovadora para conectar agentes em um setor em rápida evolução. O porta-voz acrescentou que a empresa está ansiosa para trabalhar com os fundadores para trazer experiências com agentes seguras aos usuários. A própria plataforma funciona em uma estrutura chamada OpenClaw. Esse sistema foi projetado para tornar mais fácil a implantação e o controle de agentes de codificação de IA. Usuários operam agentes via WhatsApp e Discord, enquanto desenvolvedores os expandem com plugins para acessar melhor os sistemas locais dos computadores. O OpenClaw tem despertado interesse crescente entre desenvolvedores de sistemas de agentes autônomos. Peter Steinberger, fundador, entrou recentemente na OpenAI, mostrando como grandes empresas buscam talentos em tecnologia de agentes. Embora tenha iniciado como projeto experimental, o Maltbook logo se destacou como uma das principais demonstrações das capacidades do OpenClaw. Usuários viram agentes de IA discutindo longamente como melhor servir seus operadores humanos. Algumas conversas exploraram ideias sobre agentes se libertarem do controle humano. Por enquanto, o Maltbook segue como experimento, não como produto final. No entanto, com a Meta agora envolvida, o projeto pode se expandir significativamente, já que as empresas estão correndo para desenvolver sistemas de IA mais avançados e autônomos. O Google acaba de revelar o TurboQuant, um novo sistema de compressão que pode reduzir o uso de memória de IA em até 6 vezes e acelerar algumas tarefas em até 8 vezes. Isso já faz alguns lembrarem do avanço fictício em compressão da Pied Piper de Silicon Valley. Enquanto a OpenAI encerra o Sora, perde o acordo com a Disney e corre para lançar o novo modelo de codinome Spud nas próximas semanas. Tem algumas notícias realmente grandes aqui, então vamos falar sobre isso, tudo bem? Vamos começar pelo Google, porque essa parece técnica à primeira vista, mas o impacto é muito fácil de entender quando você simplifica. Hoje, um dos principais problemas ocultos na IA não é só a inteligência dos modelos, mas a quantidade de memória necessária para operá-los. Sempre que você digita algo em um modelo, ele precisa lembrar tudo o que foi dito antes para manter o contexto.
Essa memória se acumula rapidamente, especialmente em conversas longas ou documentos extensos, e essa memória não é barata. Isso torna tudo mais lento, eleva os custos e força as empresas a usar hardware mais potente e caro apenas para manter o funcionamento. O Google acabou de apresentar algo chamado TurboQuant, e a ideia toda é simples em conceito: pegar essa memória, reduzi-la drasticamente e de alguma forma manter o mesmo nível de desempenho. Eles afirmam uma redução de pelo menos 6 vezes no uso de memória nessa parte do sistema chamada KV Cache. Isso é como a memória de curto prazo da IA, então em vez de precisar de 6 unidades, agora só precisa de uma. Além disso, mostram até 8 vezes. Melhorias de velocidade durante a inferência, ou seja, quando a IA está realmente gerando respostas, então você obtém saídas mais rápidas, custos menores e menos pressão sobre o hardware ao mesmo tempo. Agora, a pergunta óbvia é: como você reduz algo tanto assim sem quebrar? Porque normalmente, quando você comprime dados, você perde qualidade. Você já viu isso com imagens, vídeos, áudio, tudo? O Google está comprimindo a memória interna da IA para manter as informações importantes intactas. E eles estão fazendo isso usando algo chamado quantização vetorial, que é apenas uma maneira sofisticada de dizer que eles estão pegando dados complexos e representando-os de uma forma mais compacta. Já existem métodos tradicionais para isso, como a quantização de produto. No entanto, eles têm um problema: precisam de treinamento em dados específicos para funcionar corretamente, o que os torna lentos e pouco flexíveis para IA em tempo real. O TurboQuant elimina isso totalmente. Eles chamam de Data Oblivious, ou seja, não depende do conjunto de dados. Não precisa treinar para cada cenário, funciona de imediato, eliminando um grande gargalo. Depois vem a parte inteligente. Eles aplicam uma rotação aleatória aos dados dentro do modelo. Isso pode parecer estranho, mas o que isso realmente faz é espalhar a informação de forma uniforme por todas as dimensões. Em termos simples, em vez de algumas partes dos dados serem muito importantes e outras não, tudo fica mais equilibrado. Após isso, conseguem comprimir cada parte de forma independente e eficiente. Em vez de lidar com uma estrutura grande e complexa, eles a dividem em partes menores e mais simples, comprimindo cada uma separadamente. Aí entra a otimização do erro quadrático médio. Eles buscam comprimir cada parte da melhor maneira possível, reduzindo a diferença para o original. Agora, é aqui que as coisas ficam complicadas. E isso é algo em que a maioria das pessoas nunca pensaria. Em modelos de IA, grande parte do trabalho se resume a calcular relações entre pedaços de dados, e isso é feito usando produtos internos. Se o método de compressão causar problemas, o modelo piora. Por isso, o Google incluiu uma segunda etapa para corrigir. Eles unem o principal método de compressão à transformação quantizada de Johnson-Linden-Strauss, QJL. Essa etapa remove o viés e garante que essas relações permaneçam precisas. E o resultado é que, mesmo após a compressão, o modelo se comporta quase exatamente da mesma forma que antes. Matematicamente, eles estão quase atingindo o limite teórico de compressão de dados sem perda de informação. Eles estão a cerca de 2,7 vezes do melhor possível absoluto e em precisões muito baixas, como um bit, eles estão apenas a cerca de 1,45 vezes de distância. Isso é muito próximo. Em testes no mundo real, eles rodaram isso em modelos como LLMA 318B e Mistral 7B. Mesmo com compressão 4 vezes maior, os modelos mantiveram precisão total em tarefas de contexto longo, como o teste agulha no palheiro. O modelo precisa encontrar uma pequena informação escondida dentro de um contexto enorme. Às vezes, com mais de 100 mil tokens, o TurboQuant igualou o desempenho de precisão total até 104 mil tokens sob essa compressão de 4 vezes. Mesmo após comprimir a memória, o modelo ainda lembra de tudo. Eles também trouxeram precisão com bits não inteiros. Em vez de se limitarem a valores exatos como 2 bits ou 3 bits, eles usam coisas como 2,5 ou 3,5 bits por canal. Eles fazem isso dando mais precisão às partes importantes dos dados e menos ao restante. É uma alocação de recursos mais inteligente, em vez de uma abordagem uniforme. Além dos modelos de linguagem, isso impacta sistemas de busca. Ao criar bancos de dados vetoriais, é necessário tempo para indexar.
o que pode levar minutos ou mais em grandes conjuntos de dados. TurboQuant elimina isso quase totalmente. Estamos falando de tempos de indexação caindo de centenas de segundos para praticamente zero, cerca de 0,0013 segundos, para vetores de alta dimensão. Isso é instantâneo. Então, isso não é apenas sobre economizar memória, é sobre tornar sistemas inteiros de IA mais eficientes desde a base. Por isso, alguns comparam isso ao avanço de eficiência da DeepSeek, enquanto outros brincam chamando de Pied Piper, referência ao algoritmo fictício de compressão de Silicon Valley que mudaria a computação. Ainda assim, é um avanço em fase de pesquisa. Ainda não foi amplamente implementado e só afeta a inferência, não o treinamento, que ainda exige grande capacidade de processamento e memória. Isso não resolve tudo. Ainda assim, isso remove um dos maiores gargalos na execução de modelos de IA em produção. Agora, enquanto o Google está avançando na eficiência dessa forma, a OpenAI está tomando uma atitude bem diferente. Eles estão encerrando o Sora, o mesmo Sora que chocou todo mundo. A geração de vídeos com IA realista deixou de ser um app independente. Poucos meses após o lançamento, a OpenAI confirmou a decisão. Agradeceram aos usuários, reconheceram as comunidades formadas e informaram que vão divulgar prazos para encerrar o app e a API, além de orientar sobre como preservar o trabalho. A grande questão é: por quê? E a resposta se resume a recursos e estratégia. A geração de vídeos é extremamente cara. Cada clipe gerado consome muita potência de GPU, e essas GPUs são limitadas. A OpenAI enfrenta pressão para competir com Anthropic e Google, principalmente em IA corporativa e ferramentas de produtividade. Então, eles estão realocando recursos. Em vez de continuar investindo pesado na Sora, estão direcionando esse poder de computação para seus produtos principais, e ainda tem o acordo com a Disney. A OpenAI fechou um acordo com a Disney que investiria $1 bilhão e licenciaria personagens para uso na Sora. O plano era integrar isso ao Disney Plus, mas a Disney confirmou que o acordo acabou. Eles afirmam respeitar a decisão da OpenAI e buscarão parcerias de IA em outros lugares. Além do encerramento do Sora, uma de suas principais parcerias estratégicas acabou e houve problemas iniciais com propriedade intelectual. Ao ser lançado, o Sora permitiu usar personagens e aparências já existentes, o que incomodou Hollywood. A OpenAI precisou se adaptar e dar mais controle aos estúdios. Entre altos custos, mudanças estratégicas, parcerias fracassadas e questões de propriedade intelectual, o Sora como app independente deixou de fazer sentido. Dito isso, a OpenAI não está abandonando a geração de vídeo por IA, apenas integrando isso a algo maior, não em um app separado. A geração de vídeo deve virar só um recurso no ecossistema deles, possivelmente no ChatGPT ou futuro super app para desktop, conectando ao que estão desenvolvendo agora. Internamente, a OpenAI tem focado bastante em um novo modelo com o codinome Spud. O pré-treinamento terminou, e Sam Altman informou que o modelo pode ser lançado em poucas semanas. Pode ser o GPT-6 ou possivelmente o GPT-55. Essa parte ainda não está clara. O que está claro é que Altman descreveu como um modelo muito forte que pode acelerar a economia. Nenhuma capacidade específica foi revelada, então não sabemos se isso é sobre raciocínio, agentes ou algo completamente diferente. Mesmo assim, considerando o momento, isso claramente se encaixa no esforço deles por ferramentas de produtividade mais avançadas. Eles estão construindo um super aplicativo que combina o ChatGPT, o Codex e um navegador proprietário em uma única experiência de desktop. Então, em vez de usar ferramentas separadas para conversar, programar e navegar, tudo funciona em um só lugar. Isso explica por que Sora não se encaixou. Era isolado, pesado e não alinhado com a abordagem unificada. Uma reestruturação interna também está em andamento. A área de segurança agora faz parte da divisão de pesquisa liderada por Mark Chen, enquanto Greg Brockman gerencia a segurança técnica. Sam Altman está priorizando captação de recursos e construção de centros de dados. E Fiji Semo, que entrou recentemente, agora está liderando a divisão de implantação de AGI, que cobre todas as áreas de produto. Isso não é só uma mudança de produto, mas de toda a empresa. Até a equipe Sora está sendo realocada. Agora eles vão trabalhar em algo chamado World Simulation Research, que deve ter papel na robótica futuramente.
Eles estão migrando de ferramentas de vídeo para sistemas que simulam ambientes e interagem com o mundo real. Se achou útil, deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.